Existe todo um ramo legítimo e bem pesquisado da medicina chamado psiconeuroimunologia, que estuda o efeito dos pensamentos e das emoções na bioquímica humana. O Dr. Bruce Lipton, no livro Evolução Espontânea, afirma que, até recentemente, a medicina convencional considerava o papel da mente no funcionamento do corpo, exceto por uma exceção incômoda: o efeito placebo, que demonstra que a mente tem o poder de curar o corpo quando as pessoas acreditam que um determinado medicamento ou procedimento irá curá-las, mesmo que o remédio seja, na verdade, uma pílula de açúcar, sem nenhum valor farmacêutico conhecido. Os estudantes de medicina aprendem que 1/3 de todas as doenças são curadas por meio da magia do efeito placebo. Com a formação continuada, esses mesmos estudantes passarão a descartar o valor da mente na cura, porque ela não se encaixa nos fluxogramas do paradigma newtoniano. Infelizmente, como médicos, eles inconscientemente desempoderarão seus pacientes ao não incentivar o poder de cura inerente à mente. O efeito placebo cura 1/3 de todas as doenças. Essa é uma estatística impressionante. Significa que uma grande variedade de problemas de saúde pode ser curada por nossas mentes. De fato, muitas doenças são literalmente criadas, mantidas e, por fim, curadas por meio de processos completamente não físicos que envolvem a mente e as emoções. Acne, alergias, angina de peito, artrite reumatoide e degenerativa, asma, câncer, resfriado comum, diabetes, febre, esclerose múltipla, mal de Parkinson, doença da radiação, enjoo, úlceras e muitas outras doenças foram curadas com o uso de um mero placebo. Isso, é claro, dá outro golpe na raiz do paradigma médico ocidental, que tradicionalmente ensina a saúde como um fenômeno bioquímico puramente físico. Os aspectos psicoemocionais não físicos da saúde são desconsiderados. Adrian Cooper, no livro Nossa Realidade Suprema. Em vários casos, os pacientes são curados simplesmente tomando apenas o placebo e sem nenhum medicamento de apoio genuíno. Isso funciona porque o paciente acredita sinceramente, sem qualquer dúvida em sua própria mente, que o placebo é de fato um medicamento real que o curará. Nesse caso, o paciente usou subconscientemente sua própria imaginação sobre si mesmo, mas o resultado é exatamente o mesmo, muitas vezes para a considerável surpresa dos médicos e de todos os outros envolvidos, uma cura completa. O paciente visualizou a si mesmo sendo curado como resultado direto de tomar o que ele acredita ser um medicamento eficaz, influenciando, por sua vez, a energia dos corpos internos, manifestando-se, assim, como uma cura observável no corpo físico. Esse processo funciona nos dois sentidos, é claro, e há pessoas que ficam doentes sem querer, devido ao uso subconsciente da visualização criativa, da imaginação em geral e dos processos de pensamento em geral. Isso ocorre quando uma pessoa normalmente saudável acredita firmemente que está ou deve ficar doente por algum motivo, talvez por culpa ou, por exemplo, como acontece no caso de alguém considerado hipocondríaco. Essa crença, aliada ao fato de a pessoa subconscientemente e muitas vezes intensamente imaginar e acreditar que está doente, por sua vez, atrairá essa doença. Experimentos demonstraram que até mesmo uma injeção de cafeína faz com que pacientes sensíveis à cafeína durmam se acreditarem que estão recebendo um sedativo. Pessoas com múltiplas personalidades podem mudar a cor dos olhos, desligar, ligar alergias e até mesmo ter vários ciclos menstruais para cada personalidade. Sob hipnose, as pessoas podem controlar a frequência cardíaca, a temperatura corporal, a acuidade visual e remover cicatrizes e marcas de nascença. Se os seres humanos são simplesmente máquinas bioquímicas, como professa o paradigma médico ocidental, e se nossas crenças subconsciente não desempenham nenhum papel na saúde do corpo, como esses efeitos físicos podem ter origem em causas não físicas?
O Dr. Bruce Lipton afirma: talvez não pensemos que um pensamento possa ser suficiente para minar todo um sistema, mas, de fato, percepções equivocadas podem ser letais. Considere a situação de uma pessoa com anorexia. Enquanto os parentes e amigos percebem claramente que essa pessoa pele e osso está perto da morte, a anoréxica se olha no espelho e vê uma pessoa gorda. Usando essa visão distorcida, que se assemelha a uma imagem em um espelho de casa de diversões, o cérebro do anoréxico tenta controlar um ganho de peso descontrolado mal percebido, inibindo as funções metabólicas do sistema. Michael Talbot, em O Universo Holográfico, escreve que até mesmo a cirurgia tem sido usada como placebo. Na década de 50, a angina pectoris, dor recorrente no peito e no braço esquerdo devido à diminuição do fluxo sanguíneo para o coração, era comumente tratada com cirurgia. Então, alguns médicos engenhosos decidiram realizar um experimento. Em vez de realizar a cirurgia habitual, que envolvia a amarração da artéria mamária, eles abriram os pacientes e depois simplesmente os costuraram novamente. Os pacientes que receberam a cirurgia simulada relataram tanto alívio quanto os pacientes que fizeram a cirurgia completa. O psicólogo Shlomo Bresnitz, da Universidade Hebraica de Jerusalém, realizou um experimento revelador com várias tropas de soldados israelenses. Cada tropa teve que marchar 40 quilômetros, mas grupos diferentes receberam informações diferentes. Alguns grupos foram informados de que marchariam 30 quilômetros e, mais tarde, foram informados de que ainda faltavam 10. Outros grupos foram informados de que marchariam 60 quilômetros, mas foram parados depois de 40. Alguns grupos tiveram permissão para ver marcadores de distância ao longo do caminho para acompanhar a distância que haviam marchado. Outros grupos não tiveram acesso a marcadores de distância. Depois de completar os 40 quilômetros, Bresnitz realizou exames de sangue e descobriu que os níveis de hormônio do estresse no sangue dos soldados sempre refletiam suas projeções e não a distância real que haviam marchado. Esse experimento mostra outro exemplo de como nossos corpos respondem fisicamente não à realidade, mas à nossa percepção da realidade. Da mesma forma que os pensamentos positivos podem curar, os negativos, inclusive a crença de que somos suscetíveis a uma doença ou que fomos expostos a uma condição tóxica, podem de fato manifestar as realidades indesejadas desses pensamentos. Crianças japonesas alérgicas a uma planta semelhante à hera venenosa participaram de um experimento em que a folha da planta venenosa foi esfregada em um antebraço. Como controle, uma folha não venenosa semelhante à planta tóxica foi esfregada no outro antebraço. Como esperado, quase todas as crianças tiveram uma erupção cutânea no braço esfregado com a folha tóxica e não reagiram à folha impostora. O que as crianças não sabiam é que as folhas estavam propositalmente mal rotuladas. O pensamento negativo de ser tocado pela planta venenosa levou à erupção cutânea produzida pela folha não tóxica. Na maioria dos casos, nenhuma erupção cutânea resultou do contato com a folha tóxica que se pensava ser o controle inofensivo. A conclusão é simples: as percepções positivas melhoram a saúde e as percepções negativas precipitam a doença. Esse exemplo alucinante do poder da crença foi um dos experimentos fundadores que levaram à ciência da psiconeuroimunologia. Michael Talbot cita em O Universo Holográfico: nossa capacidade de controlar o corpo holográfico é moldada por nossas crenças. Nossa mente tem o poder de se livrar de verrugas, desobstruir os brônquios e imitar a capacidade analgésica da morfina. Mas, como não sabemos que temos esse poder, precisamos ser enganados para usá-lo. Nenhum incidente ilustra melhor isso do que um caso famoso relatado pelo psicólogo Bruno Klopfer. O Dr. Klopfer havia esgotado todos os tratamentos padrão para tentar curar um homem chamado Wright de seu câncer avançado nos gânglios linfáticos. Todo o tronco de Wright, da virilha ao pescoço, estava coberto de tumores do tamanho de tomates.
Seu baço e fígado estavam tão aumentados e tóxicos que ele tinha 2/4 de líquido leitoso drenado todos os dias. Em seu desespero, Wright ouviu falar de uma nova e empolgante droga experimental chamada Crebiozen e implorou ao Dr. Klopfer que o deixasse experimentá-la. A princípio, o doutor recusou, porque o Crebiozen estava em fase de testes e só estava sendo experimentado em pessoas com expectativa de vida muito curta. Apesar disso, Wright foi persistente e insistiu para que eles experimentassem esse remédio. Por fim, Klopfer concordou e, em uma semana, os tumores de Wright derreteram como bolas de neve em um fogão quente, ficando com a metade do tamanho original, um resultado que superou em muito até mesmo a mais forte terapia de radiação. Em mais uma semana, os tumores desapareceram completamente e Wright saiu do hospital aparentemente livre do câncer. Mais tarde, após 2 meses de boa saúde, Wright começou a ler artigos na internet que afirmavam que o Crebiozen não tinha efeito sobre o câncer nos linfonodos. Ele começou a ficar nervoso e deprimido ao ler cada vez mais estudos, até que teve uma recaída. Todos os tumores voltaram e ele teve de ser internado novamente no hospital. Vendo que a hipocondria de Wright trouxe de volta os tumores, dessa vez o Dr. Klopfer decidiu fazer um experimento. Ele informou a Wright que o Crebiozen de fato era eficaz contra o câncer de linfonodo, como eles mesmos haviam visto, mas alguns dos suprimentos iniciais haviam se deteriorado durante o transporte, e isso era o culpado pela recaída. Além disso, o doutor disse que acabara de receber uma nova versão altamente concentrada de Crebiozen e que, dessa vez, funcionaria com certeza. Wright concordou com entusiasmo, arregaçou a manga e seu médico mentiroso injetou-lhe um placebo de água pura. Milagrosamente, em poucos dias, os tumores de Wright mais uma vez derreteram, o fluido do tórax se esvaziou e ele recebeu alta do hospital, sentindo-se saudável e sem sintomas, causados pela simples injeção de água. Cerca de 2 meses depois disso, a Associação Médica Americana publicou seu estudo nacional sobre o Crebiozen, que afirmava categoricamente que a droga não tinha efeito algum no tratamento do câncer. Wright leu o estudo e ficou arrasado. Ele imediatamente perdeu toda a fé no tratamento, fazendo com que os tumores e o fluido torácico voltassem com força total. E ele morreu 2 dias depois. Adrian Cooper diz que uma razão pela qual as pessoas que não estão cientes da verdadeira cura não podem ser curadas é o fato de acreditarem em sua própria mente que somente médicos, cirurgiões e outros membros da profissão médica podem curar, entre aspas, uma doença. Infelizmente, essa mesma crença garantirá que a cura verdadeira não será eficaz, devido ao fato de que os verdadeiros canais de cura serão bloqueados pela mente consciente e subconsciente, e a energia será influenciada na mesma direção. É sensato consultar um médico para qualquer doença e respeitar suas palavras e ações, mas é extremamente importante saber, sem sombra de dúvida, a verdadeira origem da cura e concentrar-se de acordo com ela. Mesmo que lhe seja indicado um curso de medicina, exercícios ou até mesmo um procedimento cirúrgico, veja-os como influências secundárias, sabendo sempre que a influência primária e verdadeira de cura é em virtude da energia da qual todos nós somos feitos. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre o efeito placebo? Conta pra gente aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E não deixe de conferir nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium. São mais de 200 vídeos com temas muito interessantes, como as séries Mestres e Controladores, Inversão Magnética e Terras Além do Domo. O link está na descrição e comentário fixado. Se chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você assistir e aprender mais. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.